Esse vídeo aqui será, de certo modo, uma continuação do vídeo de ontem, no qual eu falo da aproximação, né, dessa relação agora que se torna cada vez mais evidente e óbvia no governo Bolsonaro e que agora também inclui o próprio Supremo, né, de como o Bolsonaro cada vez mais, a cada dia que passa, se torna aquilo que ele sempre foi, que é um político medíocre e que participa do jogo da velha política, que no Brasil é a única política. O que está acontecendo agora é que os bolsonaristas e também os olavistas estão descobrindo o jogo real da política no Brasil. E um deles, que ontem no grande debate teceu duras críticas ao Bolsonaro, é o Caio Coppola. O Caio Coppola finalmente descobriu que mora no Brasil. Finalmente descobriu qual é o jogo real da política brasileira. Finalmente descobriu como as coisas funcionam. E finalmente descobriu quem é o Bolsonaro. Você tem aqui quase 2 anos de governo Bolsonaro e agora, em outubro de 2020, o Caio Coppola descobriu a realidade. Que o Bolsonaro sempre foi isso. Ele não está surpreendendo ninguém, a não ser as pessoas que optaram, que escolheram não enxergar a realidade. E aqui é importante começar já com uma ressalva, porque alguns comentários que eu recebi ontem quando eu falei sobre isso, né, sobre esse jogo da velha política brasileira, que é a única política, algumas pessoas disseram assim, mas você falar isso dá a impressão que a classe política brasileira ela é ruim, o sistema político brasileiro é ruim e o Bolsonaro é uma vítima disso. Agora ele foi obrigado a se render a esse velho jogo, né? E não é isso, na verdade, né? Reduzir a esse tipo de dicotomia, reduzir a esse tipo de maniqueísmo entre bem e mal, né? O sistema ruim e o Bolsonaro bom que agora se rende ao mal. Isso é muito simplório, isso é simplificar demais as coisas. O engraçado, e aqui se você parar para ouvir, por exemplo, o Caio Coppola falando, você sempre escuta isso, né? Que ele constantemente faz críticas ou tece críticas a uma elite política brasileira. Então ele tece crítica a sei lá, os políticos do Centrão, também faz críticas aos ministros do Supremo, também faz críticas a essa elite, né, essa cúpula política brasileira, da qual o Bolsonaro não faria parte. Sabe-se lá porque o Bolsonaro, um político de carreira, 30 anos no Congresso, não faria parte dessa elite política. É alguém que é fora do sistema, né? Um sujeito que passa 30 anos no sistema, mamando no sistema, colocando filhos dentro do sistema, né? Você tem 3 filhos do Bolsonaro dentro desse sistema, ele quer pôr o 4º filho agora também, o Renan, nesse sistema. Esse sujeito que enriqueceu dentro do sistema, na cabeça dos bolsonaristas e na cabeça do Caio Coppola, é antissistêmico. É alguém que quer mudar tudo, é alguém que se propunha a mudar todo esse jogo e o favoreceu durante 30 anos. Então, aqui, ou você entende que essas pessoas são totalmente ingênuas, que não dedicaram nem um segundo para compreender o jogo político brasileiro, dessa nova república brasileira, né, da redemocratização brasileira, porque esse jogo já vem aí também há um bom tempo, né, quase 40 anos de nova república, e tem chão de política desse modo, e muito antes também, na verdade, né, antes do período ditatorial, quando você tinha a República Brasileira anterior, também era um jogo de conchavos. Então, é a estrutura política brasileira que é assim. Não é novidade que o Bolsonaro faça parte desse jogo. Novidade que você tivesse tanta gente fingindo que não enxergava, que era o caso do Caio Coppola, que se desdobrava, ele fazia verdadeiro malabarismo, fazia saltos acrobáticos para defender o Bolsonaro. Se você olhar aqui o grande debate, né, porque eu parei de assistir nos últimos tempos aqui, fazia algumas semanas que eu não via nada. Primeiro que eu parei de assistir depois que o Marcelo Feller foi demitido da CNN. Me pareceu um absurdo, né? O Feller jogando o Caio Coppola contra a parede com as mesmas armas que o Caio Coppola utiliza e ele é jogado para fora da CNN porque ele não pode acuar o Coppola. Antes disso, a gente tinha perdido o Augusto de Arruda Botelho porque o Caio Coppola mentiu ao dizer que a CNN teria ficado do lado dele numa questão que envolvia o Augusto. Uma mentira, ele mentiu. E o Augusto não aceitou isso e saiu. E antes disso, havíamos perdido também a Gabriela Prioli, né? Porque nesse caso, eu suponho, ela havia compreendido o jogo do qual ela havia se enfiado. Ali é um jogo que foi feito para o Caio Coppola brilhar, né? Então, assim, é um programa para ele brilhar como ele fazia anteriormente na Jovem Pan no Morning Show. Então é um programa para ele. Qualquer um que, porventura, pudesse ofuscar o brilho dele, estava em perigo ali. E foi o que a gente viu. Sucessivamente ali, em circunstâncias diferentes, debates que eram propostos e que serviam mais para catapultar o Caio Coppola do que qualquer outra coisa.
Então, nesse sentido, eu já não assisti tem um tempo, né? Mas se você olhar aqui programas anteriores, há inúmeras defesas que ele faz de coisas absurdas do governo do Bolsonaro, de coisas que ninguém razoavelmente conseguiria defender se não fosse o Coppola ou o Constantino, por exemplo, duas pessoas que fazem acrobacias para defender o governo Bolsonaro. Bem, tem outros também, né? Alexandre Garcia, o Lacombe, mas assim, duas pessoas que fazem das tripas coração para defender o Bolsonaro são o Constantino e o Coppola. Então, por exemplo, você tem lá o Coppola defendendo o Bolsonaro quando vaza aquele vídeo daquela reunião ministerial pavorosa, bizarra, com insultos, com posturas totalmente indecorosas, e nesse sentido mais próprio do termo, né, que quebram o decoro dos ministros e do próprio presidente. Uma reunião ministerial vergonhosa, humilhante, é rebaixar a presidência ao nível do esgoto. E o Caio Coppola vai defender o presidente, dizendo que ele estava ali enfaticamente defendendo suas ideias, defendendo a democracia brasileira. Em outra circunstância, ou em várias circunstâncias, ele defendeu a postura do Bolsonaro durante a pandemia, dizendo que ele agiu de modo apropriado para combater o coronavírus. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. São 140 mil mortos no Brasil, e uma boa parte desses mortos estão na conta do Bolsonaro, dada a incapacidade dele de cuidar da situação. Então dizer que o Bolsonaro foi um bom presidente durante a pandemia beira a insanidade. Tem que ser muito sofista, no sentido grego mesmo da palavra, né? Na ágora grega, as pessoas que debatiam nos debates públicos lá e que se propunham a defender o indefensável. É o que o Caio Coppola fez, advogado do Bolsonaro, defendendo coisas que são indefensáveis. Ou, por exemplo, defendendo a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, dizendo que ele tem direito de fazer isso. É uma prerrogativa presidencial fazer isso. Trocar a direção da polícia para proteger a família dele. Não, mas ele não fez isso para proteger os filhos, ele fez isso para proteger a segurança, a integridade da família dele. Ou seja, são acrobacias de fato que você viu o Coppola fazendo durante quase 2 anos para defender o Bolsonaro. Só que até o Coppola, até esse esforço gigantesco dele de passar pano para o presidente, tem o seu limite. Atos antidemocráticos, ele defende. O Bolsonaro indo com coronavírus em público, abraçar cidadãos, limpar o ranho no braço e cumprimentar populares, ele defende. Reunião ministerial bizarra, ele defende. Interferência da Polícia Federal, defende. Frases absurdas, minimizando a pandemia, defende. A destruição e o caos durante a pandemia, o Coppola defendia. Mas abraçar o Toffoli, aí ele não pode defender. O Bolsonaro se aproximar do Centrão, ele não consegue defender, porque isso aí é inconcebível. Um presidente que pôs em risco a vida de brasileiros durante a pandemia, e isso é defensável, isso ele consegue justificar, mas que ele se aproxime do Centrão e faça o jogo de todos os demais políticos da história recente do Brasil, e como eu disse, é a única política que existe no Brasil, isso ele não consegue defender. Aí ele fica indignado, ele fica revoltado, porque isso aí ele faz como o PT agora. O Bolsonaro faz como os outros fizeram. E ainda assim, no final, ele se desdobra para tentar mostrar que o Bolsonaro é diferente, né? O Bolsonaro, esse político de carreira, é diferente dos demais políticos. Então, assim, há uma microacrobacia no final do debate, numa tentativa de mostrar que ele está criticando, ele é independente, ele não é advogado do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é igual a todos os demais. Eu mencionei o ponto ali, né, quando o Coppola e outros da extrema-direita brasileira questionam ou criticam a elite política brasileira, e é curioso, porque você tem duas visões, na verdade, predominantes, né? De um lado você tem a visão da direita, que a culpa é da classe política, a culpa é da elite política, e você tem uma visão predominante na esquerda, que a culpa, na verdade, dos problemas brasileiros é de uma elite financeira, é de uma elite econômica. Por exemplo, se você ler o livro de Gessé Souza, A Elite do Atraso, basicamente é o que ele fala, que os escândalos de corrupção políticos do PT, por exemplo, ou de outros partidos, ou do FHC, por exemplo, né, ou quando você pensa ali na privataria tucana, esses escândalos políticos, embora sejam prejudiciais para a sociedade brasileira, para os brasileiros, embora afete tremendamente a estrutura social brasileira,
eles são insignificantes, eles são ínfimos diante da verdadeira corrupção, que é a corrupção das elites financeiras, que são realmente as pessoas, né, e as empresas, essa cúpula que de fato lucra com esses esquemas. Então basta pensar, por exemplo, nas privatizações, nos esquemas de privatizações do governo FHC, quem ganhou de fato foram as empresas privadas, que compraram estatais a preço de banana. Ou, por exemplo, no caso dos escândalos petistas, os verdadeiros ganhadores disso foram as empreiteiras, foram os mega empresários que ganharam bilhões. E não haveria, se a gente for pensar aqui friamente, não haveria essa escala de corrupção, essa magnitude de corrupção política se não houvesse essa grana violenta que rola nos bastidores dessa elite econômica. Então, são coisas que estão vinculadas, né? Uma coisa alimenta a outra. E se você lê o livro do Acemoglu e do Robinson, que se chama Por que as Nações Fracassam, eles falam justamente isso, né? Eles falam sobre as instituições, como as instituições, elas, de certo modo, elas moldam as práticas políticas dos países. Então, segundo esses dois autores, que não são exatamente autores de esquerda, mas eles dizem nesses livros é que as nações que fracassam são as nações que possuem instituições, uma estrutura institucional que privilegiam ou que perpetuam privilégios de uma elite, nesse sentido, elite econômica mesmo. Enquanto que as nações que prosperam são as nações que diluem esse poder e que são mais inclusivas, ou seja, que minimizam ou que reduzem o poderio econômico de certas elites. O Brasil é claramente um país com instituições extrativas, nesse sentido do Robinson e do Acemoglu. É um país que é calcado na exploração, é um país calcado na manutenção de privilégios e de certas oligarquias quase, podemos dizer assim, econômicas que se refletem também politicamente. Essa é, em linhas gerais, também a mesma tese do Gessé Souza, de que enquanto for mantida, intocada, essa elite financeira, terá pouca saída para a política brasileira. E aqui está o ponto, porque você falar disso, você expor essa realidade, que é uma realidade que todos deveriam saber, pelo menos, você expor essa realidade não quer dizer que você queira que a realidade seja assim. Você dizer que o Brasil funciona desse modo e opera desse modo desde sempre, não quer dizer que você espere que seja sempre desse modo. Só que também temos que ser realistas, né? Pensar o que pode ser feito. E certamente, eleger um presidente como Bolsonaro jamais seria solução para isso. Como eu disse, tem que ser muito ingênuo, tem que ser até um pouco infantil acreditar que uma figura como Bolsonaro poderia, em qualquer momento, tocar nessas estruturas ou abalar essas estruturas. Ele pertence às estruturas. O risco que o Bolsonaro representava não era de transformar isso para algo melhor, mas é sim de avançar rumo a um regime autoritário. Essa era a preocupação. E nesse sentido, quanto mais ele se aproxima desse centrão agora, quanto mais ele faz esses conchavos, pelo menos nesse sentido da marcha autoritária, há uma redução do risco, da ruptura institucional, da ruptura democrática. E mais uma vez também seria simplório dizer que uma coisa é boa ou outra ruim nesse sentido, porque a gente já viu, por exemplo, em Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt, governantes autoritários, o que eles fazem atualmente, né, isso de umas décadas para cá, é destruir as democracias de dentro para fora. Eles não precisam de uma ruptura de tanques nas ruas, como, por exemplo, a revista Piauí noticiou meses atrás de que o Bolsonaro, junto com o general Heleno, teria pensado na possibilidade de uma ruptura democrática. A destruição das democracias ela é de dentro para fora, atualmente. Ela é muito menos perceptível. Muita gente em regimes que já são autoritários, embora pareçam democráticos, nem sequer se dão conta de que a democracia morreu. E esse é outro grande risco, na verdade, né? Porque quando você tem algo que é visível, algo que é óbvio, é muito mais fácil você resistir a isso. É muito mais fácil você confrontar isso. Quando a corrosão e a destruição ela é pequena, ela é imperceptível, a gente vai assistindo a destruição sem nos dar conta de que isso é um processo que dura décadas às vezes. Ou que já está acontecendo, ou que já aconteceu alguns anos atrás. Alguns diriam que a democracia brasileira já acabou em 2016, quando a Dilma foi impeachmentada. Agora o que a gente vê é simplesmente a agonia final da democracia brasileira. Outro que está estrebuchando no Facebook é o Olavo de Carvalho. Nos últimos 2 dias aqui você tem visto ele xingando Deus e o mundo.
É alguém que está lá querendo proteger Sarah Winter por um lado, está atacando, criticando o Bolsonaro, depois diz que não criticou, depois diz que é só nesse ponto específico, ou seja, você tem aqui uma desorientação dos bolsonaristas que não sabem mais como reagir, porque é alguém que vem contrariando tudo que ele disse. Toda essa retórica antissistêmica, isso foi por água abaixo, isso foi jogado no lixo agora. O que está vigorando é a tal velha política e é isso que tem. E não deixa de ser um espetáculo triste, né? Você vê a infantilidade ou a ingenuidade de figuras como Caio Coppola, ou mesmo como Olavo de Carvalho, né, um senhor de idade, acreditando ou tentando acreditar que o Bolsonaro fosse algum tipo de renovação conservadora do país. É o mais do mesmo, gente. É a mesma história de sempre. E isso não deveria surpreender ninguém. Eu quero saber se vocês viram esse grande debate de ontem, no qual o Caio Coppola critica duramente o Bolsonaro, e também pode ser temporário, né? Pode ser que ele criticou agora, mas daqui 2, 3 dias já estava passando pano de novo, lá já está lustrando já o saco do Bolsonaro. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne membro do canal também para dar um apoio, ou se torne um apoiador no Apoia-se. Confira meu livro sobre Bolsonaro e também meu livro agora na pré-venda sobre o Jesus Histórico, o Rei dos Judeus. E também essa semana, durante alguns dias, vários livros meus estão de graça na Amazon. É só clicar nos links aqui na descrição. Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí. Tchau!